Você é muito 10. Você é 10. Conseguiu me conquistar. Com esse jeito seu de falar, com esse jeito seu de explicar. Mais um programa Arruda e o especial do dia. Estamos aqui para mais um bate-papo joia. Hoje vamos aprender tudo sobre o direito dos contratos. Vamos falar aqui sobre direito. Tem uma pessoa especial aqui que vai falar conosco. Porém, antes tem um texto aqui da palavra. Segura no banco lá, ó. Provérbios 17:15 diz assim: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Palavra de salvação, e é forte isso aqui hoje, hein? Quem justifica o pecador, o ladrão, e quem condena aquele que não deve nada. Vamos falar um pouco aqui hoje com a doutora Deise Moinhos, que é professora, doutora, advogada, tal. É minha prima também. Muito bem-vinda, doutora Deise. Muito obrigada, Marcos. Obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, como o Marcos falou, meu nome é Deise Moinhos, sou advogada, professora e tive o privilégio, né, de nascer na família do Marcos Arruda. Tia Maura, que é minha tia, que é sua avó. Minha avó. Tio Chico, que é meu tio, seu avô. Ambos já foram para Jesus. Já foram, estão com Jesus. E a dona Fátima, que tá assistindo você. Se eu fosse você, mandava um beijo para ela. Beijo, mãe, te amo. E tô lá, minha mãe é dona Leonilda, tá viva também. Olha pra lá e manda um beijo pra dona Leonilda. Tia Leonilda, precisamos fazer uma visita pra você. Prometemos que vamos assim que possível. Já está na agenda. Segura aí que a gente chega. Mas, doutora, que privilégio nós temos parentes e tal. E aí lhe encontrei algumas vezes nas nossas festas aí. E a gente sempre se encontrou na igreja também, mas depois encontrei Vossa Excelência, né? Como a senhora gosta de ser chamada. Ai, gosto não. Ai, gente, ele faz eu passar essa vergonha aqui. Vê se pode. Como minha professora, a senhora foi lá. Um dos cursos que eu fiz, que foi Direito, bacharel em Ciências Jurídicas, até encontrei a senhora lá dando aula de civil, né? Foi engraçado. Chego eu, primeiro dia, né? Sala de aula, foi de manhã, né, Marcos? Foi de manhã. Estava de manhã. De manhã. Entro, coloco minhas coisas na mesa. Quando eu dirijo o meu olhar para a sala de aula, quem tá lá? Marcos Arruda. Eu falei, olha a responsabilidade. Quer dizer, o professor já tem responsabilidade, né? De dar aula, conteúdo de maneira correta. Mas ainda a responsabilidade aumentou porque meu primo estava lá. Mas foi um semestre muito gostoso, né? Foi uma produtivo, honra. Foi direito civil. Na realidade, eu fiz 10 semestres. Nós ficamos um só, né? Eu acho que 2 semestres. 2 semestres? 2 semestres. É tanta turma, você foi minha professora. Olha, que lá. Legal. E o curso de Direito é um curso muito joia, né? Todo mundo deveria ter aulas, né? Acho que no segundo grau já, que hoje é o colegial, sei lá como chama hoje. Verdade. O AB até tem esse projeto, né, Marcos? Que é o AB vai à escola para passar um pouco dos ensinamentos, desses conhecimentos gerais. É o que você falou, é um curso que todo mundo deveria fazer, é um conhecimento que agrega, né? A gente vive o direito diariamente, seja para pegar um ônibus, seja para comprar um alimento, para qualquer coisa, né? Porque quando a gente vê lá no curso, lá a gente vê a grandeza da matéria do direito, porque são quantas matérias? São direito constitucional, direito civil, direito tributário, direito trabalhista, daí tem os processos, né? Processo trabalhista, processo civil, processo tributário, tem direito eleitoral. Fora os ramos que a gente não consegue nem estudar, né? Num curso normal, aeronáutico. Direito do meio ambiente. Nuclear. Direito militar. Exato. Quer dizer, e daí você se especializou. O advogado, na realidade, não consegue ser bom em todas as matérias, né? A gente fala, o advogado que fala, que faz tudo, desconfie. Porque é difícil. É muito amplo, né? Não dá para ser bom em tudo, e o conhecimento que é amplo também, não dá para você ser bom em todas as matérias. E aí você foi pro civil, é isso? Isso, direito civil. E dentro do direito civil você foi
Porque dentro, o próprio direito civil também tem muitas ramificações, né? Sim, ele é ministrado os 10 semestres da faculdade, de tão amplo que ele é. Ele é o maior código, a maior legislação que existe é o direito civil. Então, você falar que é especialista em civil já é muito, porque realmente é uma grandiosidade de legislação. Então, dentro do civil, que eu sou apaixonada, eu ainda me especializei em 2 nichos. Que foram... Contratos e inventário. Contratos e inventário. Exato. Mas peraí, você só está dizendo então para mim que até para casar, aquilo, o negócio que a gente faz lá é contrato? É contrato. É um contrato diferente, mas é contrato. E a gente muitas vezes não lê aquilo, né? Não tem por escrito, né? Não tem cláusula. Pior que isso. Mas assim, tem cláusula, mas ela tá dentro da lei. Você não assina um contrato em si, daquele padrão que todo mundo conhece, mas não deixa de ser um contrato. Eu costumo dizer nas minhas aulas que o que diferencia é que tem sentimento. Quando você aluga um contrato, você tá apaixonado pelo locador, pelo locatário? Não. Mas quando você casa, você tá apaixonado. Pelo menos deve estar, né? Não, mas depois de um tempo desapaixona. Alguns sim, Marcos. Alguns desapaixonam. Alguns sim. E aí é que vai saber, porque na hora que está casando, que com certeza quem está casando, ninguém casa com quem não gosta, mas depois, ao longo do tempo, vai vendo que todo mundo acorda de um jeito, acorda de mal-humorado. Enfim, daí fala, vamos descontratar. Vamos descontratar. Daí é complicado, porque tem uma série de coisas que quando você vai desfazer, que você vai perceber, inclusive, quando você casou e estava com sentimento, que era um contrato e agora tem a tal da partilha. Exato, exato. Porque o casamento, ele te traz efeitos matrimoniais e patrimoniais. Então, matrimoniais praticamente são os deveres do casamento. Um deles é a fidelidade, tá na lei, viu, gente? Não pode trair, tá na lei. Agora, os deveres patrimoniais estão ligados aos regimes de casamento, que aí nós temos 5 na nossa legislação. E quando nós vamos casar, quando as pessoas vão se casar, elas podem eleger o regime de casamento diferente do da comunhão parcial de bens, que é o regime padrão desde 77. Então tem que pensar nos efeitos patrimoniais também. E não há problema conversar sobre isso antes do casamento. Porque, por exemplo, um tiozinho de 79 anos que vai casar, porque se apaixonou, uma moça de 31 se apaixonou pelo tiozinho de 79. Que coisa! É o amor. É o amor e a gente não pode ter preconceito. A moça realmente se apaixonou. E aí, a família do tiozinho, com 79, não sei se é tiozinho ou se é vovô, né? Fica preocupado porque ao casar, dependendo do contrato, do regime que for feito, quer dizer, essa pessoa que está entrando por amor ou por interesse, vai ter parte nisso, né? Na herança ou no patrimônio. Como você me deu a idade do tiozinho, então eu já preciso aí aplicar a lei. A lei fala que acima de 70 anos é obrigatório casar no regime legal da separação de bens. Então, como ele tinha 79, ele tem que casar no regime da separação legal de bens. É imposto a ele. Mesmo que ele queira casar no regime da comunhão universal, ele não pode. Existe uma discussão, inclusive uma tese, né, no STF que está sendo discutida se é inconstitucional ou não, tá? Mas, por enquanto, prevalece essa regra. Então, nesse caso, não poderia casar. Agora, se ele vier a falecer, vai se aplicar uma súmula do STF, que é a 377, que se eles construírem bens em comuns, pelo esforço comum, se ficar aprovado, aí a jovem teria direito à metade da herança. Caso contrário, ficaria para os herdeiros dele. E ele teria condições? Aqui só uma pergunta antes de entrar, porque tem vários tipos de contratos aqui, hein? Timóteo, manda para mim aqui. Você que está assistindo aqui o podcast vai aprender hoje aqui, cuidado com os golpistas, porque tem um monte de tipo de contrato, de compra e venda de carro, de imóveis, tem contrato de N coisas hoje aqui, inclusive na Casas Bahia, quando você vai lá fazer o contrato, lá na Havan, aqueles contratos com o banco que você faz, empréstimo consignado, é tudo contrato. Fica ligadinho aqui, estamos aqui com a doutora Deise Moinhos. Mas se o tiozinho lá quiser fazer alguma doação em vida, claro, só pode fazer doação em vida. Quer dizer, ele pode doar para essa moça que está apaixonada por ele? Pode. A gente fala muito de maioridade civil, né? Esse é o nome técnico, né? Ficou de maior, né? Então, a maioridade civil. Então, a maioridade civil hoje se adquire aos 18 anos.
Mas em relação a perder essa capacidade, né, de poder decidir e fazer contratos, ela não termina com certa idade. Então, se ele tiver 79 anos, mas ele tiver discernimento do que ele está fazendo, ele pode fazer contratos a qualquer momento. O que vai tirar o discernimento de uma pessoa é a interdição, que isso pode acontecer com qualquer idade. Com 20, com 30, 40, com 80 ou com 90. Ou com 100. Que daí quem tiver sentido, no caso a família, os filhos, ou alguém que tenha direito e está de olho no patrimônio lá do tiozinho. Lembrando que não tem herança de pessoa viva. Quer dizer, então a pessoa já fala, ó, o meu pai casou porque tá doidão. Tá doidão, ó, tá dilapidando o patrimônio, vamos interditar. Da interdita, daí ele não poderia fazer esse contrato. Aí ele não poderia, mas aí passa por um processo de interdição, vai ter exame, vai fazer perícia médica, e aí ficando constatado que ele, de fato, não possui discernimento, aí vai ser nomeado um curador para ele. Mas tem algumas pessoas, a senhora é doutora já, você está advogando há quanto tempo? Há 20 anos. Faz 20 anos, 20 então anos. você já viu bastante coisa. Não tem aqueles parentes que chegam, ó, só dá uma olhadinha aqui nesse processo, tem esse negócio aí, não? Como tem? Não, só uma olhadinha. É só uma aqui. lidinha, só uma lidinha. Aí manda um contrato de 50 páginas pra gente ler. É só dar uma lidinha. É rapidinho. Aí você fala assim, não, mas peraí, deixa eu ver quanto que eu gastei no curso, na especialização, todo conhecimento, enfim. Tem uns pedidos de favor, mas eu acho que a gente tem que conversar direitinho, explicar a situação, falar assim, olha, não é só uma lidinha, porque isso é uma mentalidade popular, né? Ah, só dá uma olhada. Mas é muita responsabilidade, né? Você só dar uma olhadinha. Então tem que analisar, porque envolve risco. O contrato, ele envolve risco. Ele precisa ser analisado com muito cuidado, com antecedência. E as pessoas acabam não tendo essa cultura. Assina e depois vamos ver o que dá. E isso é muito perigoso. Porque eu tô vendo aqui, inclusive, nesse material todo aqui de contratos, a importância aqui do contrato para a vida das pessoas. As pessoas só se preocupam com os contratos depois que acontece. É isso mesmo, não? Depois quer dizer, que dá problema. por que não... Então, quer dizer, o advogado não deveria só ser procurado quando o problema aconteceu. Exatamente. Na lá do advogado deveria ser procurado hora, por exemplo, de fazer o contrato, é isso? Exato. Eu costumo dizer, eu tenho um curso de contratos, né? Aliás, estou elaborando para poder divulgar. E eu costumo dizer a respeito dos contratos da internet, né? Hoje, o pessoal vai fazer um contrato de prestação de serviço, de locação. Ah, deixa eu baixar um modelinho da internet. Só que o modelo da internet, ele é um modelo generalizado. Ele não sabe os interesses das pessoas. Porque assim, você tem que humanizar o contrato. Então, quando você fala de partes do contrato, que pode ser 2 ou mais, aquelas partes elas possuem interesses e são interesses próprios delas. Vamos dar um exemplo bobo aqui, só para você entender. Se eu vou alugar minha casa e na minha casa eu não quero animais de estimação no meu contrato de locação. A casa é minha e eu posso colocar essa cláusula, com todo respeito a quem tem animal de estimação. Então, se eu não coloco essa cláusula específica que o locador deseja, isso é um interesse particular dele. E num contrato da internet, talvez você não encontre. Eu sei que é um exemplo bobo, mas pode ter muitos outros exemplos com impactos financeiros. Então, quando você vai fazer um contrato, você precisa necessariamente saber quais são os interesses das pessoas. O que é bom para você, o que não é, o que converge, o que combina, vamos discutir, não vamos. Então, quando eu falo de humanizar contratos, é isso, é trazer essa particularidade para um contrato genérico. Entendeu? Então você tem cláusulas básicas, mas assim, o que vai proteger a pessoa? O que não vai? Vamos colocar uma multa, uma garantia, um contrato de empréstimo, o que a gente pode pedir aqui? Ah, e se descumprir, hoje em dia com a LGPD, né, com essa questão da confidencialidade de informações, hoje se vende listas, né, com e-mail, com telefone, enfim. Então assim, e se a pessoa divulga seus dados? Bom, é uma série de coisas, Marcos, que as pessoas precisam tomar esse cuidado, justamente por isso. Aí quando dá o problema... Doutor, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Você fala, mas você assinou dessa forma, e agora? Como que a gente faz? Mas tem essa possibilidade, por exemplo, a gente sempre fala aqui das Casas Bahia, né? Porque as Casas Bahias vai aqui a propaganda de graça aqui, viu, para as Casas Bahia. Mas todo mundo, quem que nunca já fez um carnezinho lá na Casa Bahia, né? Que atire a primeira pedra, né? Que atire a primeira. Mas aí vamos dizer, né, hipoteticamente, que nesse contrato que eu estou comprando lá um fogão lá em 24 prestações, vem lá um juro abusivo, e está no contrato isso.
E aí, normalmente, esse juro abusivo aí vem numas letrinhas muito miudinhas. E mesmo se não viesse nas letras miudinhas, eu li, tô querendo um fogão, preciso do fogão, li ali, sei lá, o fogão custa 100, eu vou acabar pagando 500 no fogão. Tem como rever esses contratos na justiça, alegando o quê? Em primeiro lugar, quando você fala de contratos, né, Casas Bahias ou qualquer outra loja, a gente está diante de uma relação de consumo. Esse é o primeiro ponto. Então, no modo geral, voltando um pouquinho, os contratos ou eles são regidos pela lei do Código de Defesa do Consumidor ou pela lei civil, pensando num contrato civil, né, não trabalhista, outros contratos. Então, pelo Código de Defesa do Consumidor, o consumidor ele é a parte mais fraca da relação. Ele é visto como um hipossuficiente, ele é visto como alguém que precisa ser protegido. Isso desde a Constituição de 88, em que foi falado, não, crie uma lei de consumidor, e aí foi criado o Código de Defesa do Consumidor em 90. Então, nesse caso, já se pressupõe que ele é a parte mais fraca. Mas voltando para a sua pergunta, é possível rever esses juros? É possível discutir um contrato posteriormente? Sim, é possível. Mas desde que essa discussão venha violar direitos, de fato. Porque o Estado, representado pelo Poder Judiciário, ele sempre vai preservar a autonomia da vontade. Então, vamos supor, comprei uma casa sua. Eu não posso daqui 2 meses falar assim, desisto. Mas o Estado vai falar, mas você não assinou o contrato? E aí você parte daquele princípio de que o contrato faz lei entre as partes, desde que a lei seja correta de acordo com o ordenamento jurídico. Então, se o consumidor, lá das Casas Bahia, assinou um contrato em que os juros é abusivo, e isso ficar provado de fato, contra ordens do Banco Central, normatização, de fato é um juros abusivo, nesse caso você pode sim entrar com uma ação de revisão contratual. Mas para desistir do contrato? Não, para reduzir esses juros, para readequá-los aos patamares legais. Então, é possível discutir contratos, desde que essas cláusulas violem o direito que está vigente. E aí tem contrato para tudo, né? Inclusive contrato trabalhista também, né? Tem contrato de tudo. Que as pessoas podem entrar, e hoje tem essa flexibilização das leis do trabalho e tal, e enfim, e tudo é contrato. Tudo é contrato. A nossa vida é contratual. Contratual. Porque às vezes a gente pensa só em contrato escrito, né, Marcos? Não tem essa ideia de... Tem a ideia, ok. Duas pessoas assinando o contrato, guarda o documento. De fato, vamos dizer assim, essa é a origem do contrato. Mas a gente estabelece o contrato o tempo todo. Né? Você vai pegar um ônibus, quando você faz esse sinal aqui para o ônibus parar, isso é um contrato de transporte. Quando você vai e compra aquela caixa de bombom gostosa, aquela comida gostosa no mercado, ali é um contrato de compra e venda. Então, quando você pega uma carona, ali não deixa de ser um contrato também. Então, assim, a nossa vida é movida por contrato, inclusive o casamento, como a gente falou no início, né, do nosso bate-papo. Então, todo contrato ele pressupõe direitos e obrigações. Então, eu devo fazer uma coisa e eu preciso respeitar também, né? Aquela máxima, né? Meu direito começa quando termina o seu. Então, esse jogo de direitos e obrigações, ele prevalece, ele é a grande característica do contrato, esse jogo de direitos e obrigações. E a mágica do contrato é isso. As partes têm o poder, através de um princípio, que é o princípio da autonomia da vontade, de criar direitos e obrigações. Isso é mágico no contrato. Por isso, mais uma vez, reforço aqui, porque eu sou defensora dessa tese, baixar um contrato da internet ou pegar um modelo não é o suficiente, porque você tem um poder na mão. O Estado te dá um poder de criar direitos e obrigações para te proteger. E você vai e dispensa esse poder simplesmente pegando um modelo. Veja bem, não estou aqui criticando o modelo em si, mas eu estou dizendo que você pode aproveitar do contrato para poder se garantir os interesses seus e da sua família. Então vem cá, Timóteo, comigo, da maior importância aí, você que está assistindo a gente aí. Fala com o advogado, irmão, e não vem querer para dar uma lidinha não, hein? Dá uma lidinha, é só dar uma olhadinha no contrato, eu só preciso aqui de uma opinião. Não tem essa não. Advogado também tem boleto para pagar, tem conta de luz para pagar. É verdade, pega ônibus também. Ela falou de ônibus aqui, mas não tem cara de que pega ônibus, não. Ele que pensa. O quê? Pegar metrô faz muito tempo que ela não pega o FEPAS, hein? Mas é o seguinte, também, mesmo se for andar de FEPAS não precisa colocar o dedo não, mas tem que comprar passagem.
E advogado também anda de trem, de metrô e tem que comprar passagem. Então não vem com esse negócio de dar olhadinha aqui, não. Mas uma coisa aqui, doutora Deise, que a gente vê aqui, e é comum até porque, infelizmente, a gente morre, né? Parente da gente morre, pai, mãe, tio, vô, vó. E aí tem a questão do tal do inventário. Tem. E aí gera uma confusão danada, né? Porque, sei lá, quando morre o pai de família, por exemplo... Como que é isso aqui? Vamos pensar aqui num caso aqui específico. Vai, tem lá um casal e que tem lá 2 filhos. E o pai morreu. Quem tem direito ao quê aí no caso aí? Então tem lá o casal, marido e mulher, e que tem 2 filhos. Tá certo? Que são solteiros ainda. Para não complicar o caso aqui. Até para os nossos ouvintes lá entenderem aqui a explicação. Então tem um casal... E esse casal tem 2 filhos solteiros. E o pai de família morreu e ele tem lá um patrimônio, sei lá, de uma casa e um carro. Como é que faz essa divisão? A primeira pergunta que a gente tem que fazer nessa situação é: qual era o regime de bens? É ele que vai determinar a divisão. Lá do casamento, meu Lembra? Deus do céu, quando casou lá, já está definindo aqui no caso quando alguém falece. Vou te dar um exemplo prático aqui antes de responder a sua pergunta. O regime da separação convencional de bens é aquele que as pessoas elegem lá atrás, né, quando vão se casar, dizendo: olha, não quero compartilhar o meu patrimônio com você. Tudo bem? Ah, tudo bem. Então o que é meu, o que é seu. Não tem o que é nosso. Tá? O que é meu, o que é seu. Essa é a regra. Durante o casamento, esse regime, ele prevalece. Então, assim, vamos supor que a pessoa ficou 10 anos casada, ele comprou 3 carros, ela comprou 2 casas. Quando divorciar, ele fica com 3 carros e ela com 2 casas. Porém, ao falecer, esse regime já não vai prevalecer no sentido que eles queriam. Pera aí, olha aqui, Timóteo, que loucura esse negócio. Se o cara divorciar, é uma coisa. E se o cara falecer, é outra coisa, doutora? É outra coisa. Por isso que precisa de advogado, hein? Por isso que precisa. Consulte sempre um advogado, gente. Essa é a nossa função, trazer esclarecimento. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Lembra que, eu não lembro se eu falei quem tinha 3 carros ou 2 casas, mas vamos supor que os 3 carros sejam dele. E ele falece. Os 3 carros é dele e 2 casas é dela. 3 carros e ele falece. Vamos pegar esse seu exemplo, tá? E ele tem 2 filhos, né? Sim. Como eles casaram no regime da separação de bens convencional, não é a legal lá do velhinho de 79, é a convencional. Eles quiseram separação. Esses 3 carros serão divididos de maneira igual, né, na partilha, entre os 2 filhos e a esposa. Vai ficar 1/3 para cada, porque a esposa é considerada herdeira. Ah, então ela não fica com metade. No regime da convenção, não. Da separação convencional de bens, melhor dizendo. Daí, cada um dos 3 herdeiros... Ela é herdeira. Junto com os filhos. Junto com os 2 filhos, então... Se ele tem 3 carros, sei lá, se for do mesmo valor, ele gosta só de Fusca, então fica um Fusca para cada. Fica um Fusca para cada no caso aí. Pode ser. É que quando a gente fala de inventário, a gente fala de monte-mó, a gente fala do total, né? Mas se eles quiserem dividir dessa forma, não tem problema. São 3 Fusca bacana, tá? 1965. Colecionador. A única coisa que ele tinha... A única coisa que ou fazia feliz. E aí morreu, não tava pensando em morrer, mas morreu. Deixou os 3 carros lá. Mas no caso aí ele morreu. No caso, nesse mesmo sistema, se divorciar... Ela não teria direito. Porque em vida, você vai aplicar a regra do direito de família. O direito de família, é claro, ao dizer que a separação não comunica os bens, na separação convencional. Porém, quando a gente fala de sucessão, é a regra do 1829, do Código Civil, e aí a gente precisa aplicar a lei. Não tem, é justo ou injusto. É aplicar a lei. Se você não quer que isso aconteça... após o seu falecimento, você gostaria que seus bens ficassem só para os seus filhos, você tem que fazer um planejamento sucessório. Né? Então, hoje se fala muito de planejamento matrimonial, sucessório, após a morte. A gente, no Brasil, não tem muito essa cultura de pensar após a morte, né? Parece que você está chamando a morte. A gente não quer morrer nunca. A gente não quer morrer. Então, fazer testamento, nossa, você vai fazer um testamento, que horror, quer morrer? Não quero morrer, eu só estou planejando o que eu quero. Hoje se fala, por exemplo, de fazer testamento para cuidados médicos. Hoje não, há muito tempo, na verdade. Para cuidados médicos. Então, assim, se eu tiver que ser submetida a um cuidado médico, eu vou querer, por exemplo, fazer uma transfusão de sangue, eu posso colocar isso num testamento.
Entendeu? Então, muitas outras coisas. Então, se você não quer essa consequência de dividir, né, entre os seus filhos e a companheira ou o cônjuge, aí você tem que planejar isso antes de falecer. Então, nesse mesmo caso, então, você colocou aqui uma situação lá de quando casou, e quando casou, no caso, casou com separação de bens. Se eu caso com comunhão parcial de bens lá, que é outra coisa. Então, dentro do mesmo exemplo, daí no caso o rapaz morreu com os 3 Fusca, ele morreu, mas estava em comunhão parcial de bens. Como é que fica essa conta agora aqui? Aí a gente vai ter que saber quais são os bens particulares e quais são os bens comuns no regime da comunhão parcial de bens. O que significa isso? No caso aqui, vamos imaginar aqui que quando ele casou, ele já tinha os 3 Fusca. Exatamente. E quando ela casou, já tinha as 2 casas. Agora ele morreu. Mas agora tudo já misturou. Ou não? Não. Só vai misturar ou ser comum o que eles construírem durante o casamento. Vou colocar mais um patrimônio só para ficar fácil, tá? Então, antes de casar, ele tinha os 3 Fuscas. Juntos, eles compraram uma casa. Tá bom? Aí ele faleceu. Na casa, ela vai ser meeira. Aí é o Instituto da Meação. Meação é a metade dos bens que pertence a ela, não é herança. Então, da casa, ela tem 50%, não tem nem tributação, não tem ITCMD, metade é dela. A outra, porque é bem comum, tá? Certo. Que eu tô falando que é bem comum, foi construído durante o casamento. A outra metade pertence aos filhos da casa. E os carros? A lei fala que a cônjuge, ela concorre junto com os descendentes, ou seja, ela herda junto com os descendentes no regime da comunhão parcial de bens, se os bens forem particulares. Então, como ele adquiriu antes do casamento, são bens particulares. É aí a mesma regrinha da convenção, da separação. Cada um fica com Fusca. Cada um fica com Fusca, cada um fica com um terço. Então, no caso dela não seria a tal da meira. Não. Nesses 3 Fuscas aí. Exato, muito bem, isso aí. Eu sou um bom aluno, por isso que só tirava 10 das provas. Não passava o pano pra ele não, hein? Muito pelo contrário, eu era mais rígida, porque senão o pessoal ia achar que eu tava dando nota pra ele. Vem comigo, Timóteo, vem comigo. Não facilitou. Não. Eu até esperava, assim, uma certa facilitação, mas era daquela professora, vou dedurar, que ficava andando na classe enquanto a gente faz prova. Não dou moleza não, gente, não tem essa, fazer vista grossa de jeito nenhum. Sofri, hein? Sofri. Sofreu. Porque era parente, não é mole não. Achou que ia ter colher de chá, mas não teve tive não. que estudar mais, aí quem estuda mais também aprende mais também. Muito bem. Tem isso também. Então, nesses casos aqui de contratos aqui, então, a gente pode fazer, então, meu Deus do céu, vamos imaginar aqui o seguinte, porque mesmo quem juntou hoje, porque vamos falar de casos comuns, doutora. Vamos falar de casos comuns aqui. Falar da realidade. Da realidade. E quem quiser mais conhecer aqui, conversar com a senhora, tem um Instagram da senhora, não tem? Tem, Como que é o Instagram seu? Eu tenho um Instagram profissional, abri recentemente, estou produzindo um conteúdo bem legal, é o @deisemoinhos, DEYSE, tá passando aí na tela de vocês, deisemoinhos.advogada. Me segue lá, tem bastante conteúdo legal, inclusive postei um recentemente sobre sobre embrião congelado, se ele tinha direito à herança. Imagina lá, fertilização in vitro. Deus, Um negócio louco. Não tinha pensado nisso, mas é possível, né? Pensa, um casal procura um laboratório de reprodução humana assistida, congela o embrião, né? Esperma, óvulo, tá lá o embriãozinho. Quando quiser, é só implantar para poder gerar. E é lógico que aí é uma geração divina, né? Porque aí depende do corpo da mulher e de outros fatores. E aí o homem morre, tá lá o embrião congelado. E aí ele tem 2 filhos e o embrião. E aí, o embrião vai ter direito à herança ou não vai? Esse foi meu último vídeo que eu postei. Ele vai ter direito, o embriãozinho lá que não veio ainda? Ele tem vida. Lembra de nascer com vida? Ele adquiriu o direito? Sim. Então, assim, eu explico no vídeo, né, rapidamente, pra gente poder pensar de uma maneira completa nessa pergunta. Na verdade, você tem que pensar assim, a mulher pode implantar agora o embrião para poder gerar, para poder ser herdeiro, para poder ter direito à herança? Então, uma recente decisão do STJ de 2021, se não me engano, fala que a mulher só pode implantar esse embrião se ele deixou por testamento. Mais uma vez, voltamos no testamento. Ou testamento ou documento análogo. O STJ... Se não deixou, então não posso ir lá e pegar?
Não pode. Assim, existe uma grande discussão sobre tudo isso, tá, Marcos? Muitos juristas acham que, por exemplo, o próprio contrato do laboratório geralmente já tem essa cláusula. Mais uma vez, voltamos em contrato, né? Geralmente já tem essa cláusula. Mas aí se discute se esse contrato seria válido, porque é um contrato particular, não tem fé pública. Muitos juristas acham que sim. Enfim, é uma grande discussão. Mas se a gente for pegar o entendimento da STJ hoje, ele fala que tem que ser por documento público, que tenha fé pública, enfim. Então, se ele deixou por escrito isso, ela pode implantar. Olha que loucura, ele morreu, ela vai implantar o embrião depois de 9 meses, aí vai ter que esperar nascer para ver se tem vida. Você pode até reservar a parte do nascituro, lembra da palavra nascituro? Lembro. Nascituro é aquele que está no ventre, que ainda não nasceu, é uma palavra técnica, Já né? tem direito. Aí, reserva a parte dele. Se ele nascer com vida, aí a herança vai ser dividida entre... Eu falei que tinha 2 filhos, né? Entre os 3 filhos. Se ele não nascer com vida, é só entre os 2 filhos. Mas tem que esperar nascer para adquirir o direito. Doutor, Timóteo, esse programa aqui acaba muito rápido. Mas já? Não, peraí, nós temos aqui alguns minutos ainda, Timóteo. Não vai querer cortar nós aqui. Porque eu quero problematizar um pouco mais ainda. A gente ia falar disso, é verdade. Que é um problema ainda comum. Tem muita gente que está nos assistindo aqui, doutora, que o sujeito que colecionava lá os 3 Fusca, ele também tinha um caso extraconjugal. E eu não quero problematizar muito, não. Ele só tinha uma dona, com quem lá ele tinha um caso lá. A pergunta é, segundo o direito civil, essa outra pessoa, essa outra mulher, com quem ele tinha um caso fora do casamento, tem algum tipo de direito? Se for uma relação só extraconjugal... Não, ele ia lá, ele pagava o aluguel da tia lá, ele pagava a conta de luz, conta de telefone, tal, ele pagava umas continhas lá. É assim, na verdade, o nosso direito, ele apesar de toda a modernidade que existe hoje, né? O nosso direito, ele defende a relação monogâmica. Então, assim, é um relacionamento, é uma mulher. Né? Não é que nem nos tempos da Bíblia. Não, mas, né? o cara era sem vergonha. O que faz com o cara? Sem vergonha. Então, nesse caso, assim, para ela ter algum direito, ela precisaria provar uma eventual união estável. E aí, para ter união estável, você precisa ter alguns requisitos. Ela tem que ser pública, ela tem que ser duradoura, ela tem que ser contínua e ela tem que ter o objetivo de constituir família. Então, e ele enganou ela, o cara era sem vergonha. Então, assim, falou que ia casar. Não que não exista decisões de união paralela, né? De reconhecer tanto um direito, né, da esposa quanto um direito da companheira. Mas quando se fala só de uma relação extraconjugal, não. Aí, se eventualmente ela quiser discutir algum direito... Problema dela, no caso. Então tá aí, ó. Aí, ó. Tá vendo? O cara tá te enganando e você tá achando que tá legal. Não tá, não. Vamos regularizar isso daí. Regulariza isso. Outro caso agora. No caso, o sujeito ele é viúvo. E aí tá namorando com uma outra pessoa, tal, e gerou filhos. Tem filhos, mora junto, mas não tem lá o tal do documento de que foi no cartório e casou. Certo. Isso já tá, vamos fazer aí, já tá há 20 anos. Já é duradouro. Mora com a pessoa. Mora junto, tudo, gosta, se ama e tal. Mas o cara é daqueles caras turrão e tal. Pra que papel? Se a gente se ama. Que vale o meu coração. Que vale o meu coração tal. Mas no direito não tem muito disso. Não. Lembra do aspecto patrimonial da relação? O cabra morreu. E a mulher aí não tem o tal do documento lá da certidão de casamento. Sim. Aí ela passa a ter direito. Aí ela vai precisar ter a união estável reconhecida. Então vamos só trazer uma regra geral. Tanto a união estável quanto o casamento são relações reconhecidas por lei. Tá? Ambos têm direitos iguais. Antigamente se tinha uma diferença, um tempo atrás, da companheira herdar diferente da cônjuge. Hoje não se fala mais nisso. Então, são uniões reconhecidas por lei. Casamento e união estável. Porém, qual é a diferença? Na união estável, você vai precisar provar que ela existe, justamente porque não tem um papel. Então, para provar a união estável, são aqueles requisitos que eu falei agora. Uma união pública, duradoura, contínua, com o objetivo de constituir família. Então, no meio do inventário, ela vai dizer, olha, eu sou companheira, vivemos há 20 anos, que seja reconhecida a nossa união estável. Dá para reconhecer no próprio inventário, não precisar entrar com uma outra ação? Dá. Se os herdeiros concordarem, o juiz reconhece. Agora, se os herdeiros discordarem,
que nesse caso tá muito nítido, né? Mas vamos supor que era um outro tipo de relação, que vinha de vez em quando, que dormia em casa, enfim. Os herdeiros discordam. Aí vai precisar parar o inventário para discutir num outro processo, uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável pós-morte. Que delícia a conversa aqui com a doutora Deise Moinhos. E, olha, daria pra gente ficar conversando aqui, fazer mais programas. Eu acho que eu vou convidá-la. O que vocês acham? Vamos trazer ela aqui para falar mais aqui para nós, aqui, para dar essa explicação pra gente, porque a gente que não sabe ler direito, a gente precisa de alguém que ajude a gente a entender esse negócio. A gente entra numa fria. É verdade. Muitas vezes sem saber, doutora. Voltamos lá no começo da conversa. Viu como o direito é importante? Ter o conhecimento, né? Então, assim, trazer... Isso é uma missão que eu tenho, Marcos. Eu falo que eu tenho paixão pelo ensino. Eu falo de maneira, assim, ardente sobre o direito, porque levar conhecimento desse nível para as pessoas, para mim, é uma missão. Porque é o seguinte, então, tem muita gente aqui, tem muita gente de igreja, qualquer que seja igreja, tanto evangélicas quanto as igrejas católicas também, o pessoal ouve muita gente aqui. Inclusive, eu estou sabendo que tem budista que ouve a gente aqui, hein, Timóteo? Timóteo congrega lá com os budistas lá. E é o seguinte, olha aqui para a câmera aqui, fala como que o povo pode achar a senhora, de repente quer falar lá com a mulherada, quer dar uma palestra lá para os jovens nas igrejas e tal. Como é que faz para encontrar a doutora Deise? Gente, bom, eu gosto muito de dar palestra, de levar esse conhecimento para a escola, para empresas ou para qualquer outro tipo de instituição. Então vocês podem me procurar lá no Instagram, né, nesse endereço aí que está passando para vocês na tela, vou repetir aqui, @deisemoinhos.advogada. Lá tem meu e-mail em contato, tem meu telefone também. E vocês podem me chamar para poder falar sobre diversos temas do direito, né? É claro que eu não vou falar direito militar, por exemplo, que não é minha área, tá? Mas temas de direito civil, levar esse conhecimento. Porque é o que eu disse, para mim, as pessoas precisam ter esse mínimo, né, de sabedoria, de conhecimento para poder viver bem e tomar as decisões corretas, né, o famoso livre-arbítrio, né. Se você sabe o que você está fazendo, é muito mais fácil de você fazer o que é certo. É lógico que às vezes a gente toma a decisão e vai falar, pô, por que decidir dessa forma? Mas aí é uma outra história, pelo menos você tomou a decisão consciente. Então pode me procurar lá na rede social que eu vou estar à disposição para atender vocês. Maravilha, minha gratidão à senhora. Antes de a senhora ir embora, deixa eu falar um negócio aqui, Timóteo. O maior advogado que passou por aqui não tinha escritório, hein? O maior advogado que passou por aqui é o Deus encarnado, que veio lá do ventre de Maria. O nome dele, Jesus de Nazaré. Não passou na OAB também porque não precisava, mas foi o maior advogado, e a Bíblia diz que ele é o nosso advogado, sentado lá à direita de Deus Pai, para nos advogar, para nos defender. E você que está aí, não só com um problema, mas está com a mente acusadora, está aí sendo acusado por alguma coisa que você fez, e lá no passado, você está com essa angústia no coração, você que está com essa depressão, cansado, oprimido por coisas passadas, ei, a doutora Deise é a nossa advogada, mas tem um advogado melhor que ela, que é Jesus de Nazaré. Ele é quem advoga as nossas causas e é Ele quem nos justifica. E se é Ele quem nos justifica, a Bíblia diz lá no livro de Romanos, quem vai nos condenar? Não tem STF para nos condenar. Quero mandar aqui um abraço lá pro Delanhol, hein? Os caras caçaram o mandato dele. Sabe o que a Bíblia diz? Em Provérbios 17... O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um quanto o outro. Deus te abençoe, Deus te guarde. Doutora Deise, obrigado pela sua presença. Vamos trazer você mais aqui, porque tem muita pergunta que eu quero fazer aqui, hein? Obrigada, Marcos. Obrigada a todos, obrigada à audiência. Foi um prazer estar aqui. Beijo no seu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde. Ei, melhor do que ter razão é ter paz. Beijo no seu coração, até o próximo programa. Você é 10, você é muito 10. Você é 10, conseguiu me conquistar. Com esse jeito seu